Então, agora, efetivamente, eu comecei a gravação, tá? Eu estava passando a gravação para quem está online, tá? E falando sobre protocolo de rede, né? Já que a gente está em instalações elétricas industriais, né? Eu resolvi falar um pouco aí, depois que a gente finalizou as atividades, né? A gente falar um pouco aí de protocolo de rede, Profibus, Fieldbus e por aí vai, né? Vários tipos de barramento. E antes mesmo da gente falar aqui, deixa eu passar o recado do aqui do Senai. Só um minuto aqui. Compartilhar o som aqui. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, relembrando, tá? Deixa eu colocar na página de vocês aqui. Instalação, isso. Então, lembrando que hoje é a última aula, tá? Da UC de instalações industriais. É a primeira UC do módulo específico 1, tá? Então, próxima semana nós já vamos estrear a UC de acionamentos é, elétricos, hidráulicos. Na verdade, a gente já estudou extensamente o acionamento elétrico aqui, por isso que eu aproveitei esse pedaço do vídeo do Guanabara para mostrar para vocês sobre os protocolos de rede em que o CLP ele é enviado, né? Os pacotes dele são enviados. E para essa última aula de hoje, como o ideal era nós termos 10 aulas. Como nós não tivemos 10 aulas, o que que eu fiz na aula passada? Eu falei, já aproveitei, já falei do CLP, tá? E aí por isso que eu deixei o do protocolo para hoje, né? E falei da Soft Start, ou seja, falei do CLP geral, tá? E e também falei do CLP numa aplicação dedicada, que é a aplicação para partida, né? Partida de motores acima de 7,5 CV, tá? Aí hoje, para a gente fechar com chave de ouro, vamos fechar com acionamento não, ó, porque eu acabei de falar, né? Com inversor de frequência. Eu até já pedi para a Nádila aqui, ó. Ela até já colocou lá disponível para vocês, ó. Ela já deixou o selo tudo pronto aqui, ó. É só eu colocar o link da gravação que eu estou fazendo agora, que ó, já até ela já deixou pronto. A pasta já está disponível, a simulação do inversor de frequência, tá? Então vamos lá. Então, peguem um arquivo nessa pasta aqui que está em cima da aula, tá? E essa aula aqui vai ser disponibilizada rápida porque
já tem aqui o selo que a Nádila deixou. Eu só vou renderizar aqui, tá? É do mesmo jeito. Você vem no CAD de cima, né? Não precisa instalar, relembrando. É só você descompactar, abre a pasta do simulador, clica duas vezes no executável, daí aparece essa telinha de senha, né? E aí você digita no teclado ou então aqui no mouse, né? A senha que ele mostra aqui, que é o 4962, tá? Já habilitando, você já fecha, que ele abre uma folha padrão, né? E daí você vai, baixa o seu esquema lá do inversor de frequência, tá? E aí abre ele, ó. Esse aqui é o conjunto completo do inversor de frequência, beleza? Aqui nós temos o completo aqui do inversor de frequência. Como esse experimento ele não está na atividade de vocês, né? É igual eu falei, eu passei o CLP, Soft Starter, inversor de frequência como simulação, porque de qualquer jeito, lá no presencial, acho que é o professor Pedro ou é o professor Guilherme, é um desses dois que está dando aula para vocês aí. Não, acho que é o Peters, se eu não me engano. Então, eles mostram lá no laboratório, tem um kit lá, né? Tem ou é o CFW 500. Eu já dei aula presencial em unidade do Senai. Aí tem unidade do Senai, por exemplo, que tem o CFW 08. Eu até pedi para ela colocar esses inversores aqui, ó. Esse daqui ele é relativamente novo, tá? Esse aqui é o Solar Drive CFW 500. Por que que eu dei essa ênfase no Solar Drive? É porque esse daqui, ele é um inversor especial, né? É uma versão especial do CFW 500. O CFW 500 normal, ele controla e dá partida, né? Da partida e controla a velocidade de motores de 7,5 para cima, né? Lembra que eu falei na aula passada? A Soft Starter, ela serve única e exclusivamente só para dar partida no motor, ou seja, ela só tem o circuito para fazer a partida direta, tá? A partida direta não, a partida indireta, né, por eletrônica. Ela tem uma fonte chaveada, essa fonte chaveada, juntamente com a eletrônica dela ali, né, ela simula primeiro a ligação estrela-triângulo, né, diminuindo a corrente a um terço. Ela também simula o circuito, transformando ele em tensão contínua, né? Daí fica fácil, nós fazemos o controle. Aí a edição especial do CFW 500, que é o Solar Drive CFW 500, ele, além de ser energizado, né, utilizar o circuito de tensão e corrente alternada, ele também utiliza a energia através de placa solar. Então você pode utilizar uma alimentação híbrida por placa solar. Eu sei que lá na unidade do Ítalo Bolonha tem. Faz muito tempo que eu não vou aí no Dr. Celso Charuri, então eu não. A última vez que eu fui, só tinha o CFW 08, esse daqui, ó.
O 07 é o. Só achar ele aqui. Ó. Dependendo, pelo menos na vez que eu dei aula aí no Charuri, tinha esse daqui, ó, o CFW 08, e era esse menorzinho aqui. Na verdade, ele era um pouco menor do que esse daqui, tá? É porque os motores de bancada aí, eles têm a potência pequena, e aí esse daqui não é necessário não, tá? Ambos são da WEG, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o diagrama funcional dele. Geralmente, todo inversor de frequência ele vem com uma folha frente e verso, chama Primeiros Passos. Aí essa folha Primeiros Passos, ele ensina você a fazer a configuração, né, a parametrização dele. E geralmente, na hora que você aperta esse painel, você pode apertar ele com os dedos aqui, né? Aí você aperta, pressiona e puxa para baixo. Na hora que você aperta, pressionar e puxar para baixo, ele sai uma tampa, né? Como se fosse a tampa de rádio, né? Quando você tira para pôr a pilha. Aí nesse painel frontal, ó, isso aqui é a lista de parâmetros dele, tá? Esse aqui, como ele é um manual completo, ele tem todos os parâmetros aqui, ó. Ó, o parâmetro 07 é para você selecionar a tensão de saída, ó, o 09 é a porcentagem do torque do motor, tá? A potência de saída, ó, o parâmetro 10. Sei que tem um parâmetro 200 e pouco aqui, ó. Ó, o tipo de controle, que se é vetor, tem um parâmetro aqui se é analógico, se é digital também. Você pode. Tá vendo que a lista é completa aqui. Aí no manual, no guia rápido, ele tem uma folha frente e verso, porque ele tem os parâmetros. Ó, isso aqui é a plaquinha que eu falei. Na hora que você pressiona o painel e puxa, caso aí no laboratório de vocês tenham um desse daí, pede para o professor mostrar esse esse painel aqui, ó. Lembra que eu estava falando agora de protocolo de rede? Aqui, ó. Tem uma plaquinha. Se você quiser fazer comunicação pelo par trançado, tá? O cabo UTP, né, que é o sem escudo, né? O One Shield, né? Tem o blindado, que é o STP, né? O Shield, né? O, tem aqui, ó, Profibus, lembra que, ó, Profibus, DeviceNet, ó, que o RS232 que eu estava falando anteriormente. Então, basicamente, virtualmente, você pode. É porque você. Não sei se vocês já viram cartucho de videogame. É igual você colocar um cartucho de videogame. Você tira a tampa frontal do painel e aí ele tem um barramento bem aqui em cima. E aí você só. Depois você tira a tampa de proteção, ele tem essa plaquinha, né? Ele vem com a placa genérica para você fazer controle de velocidade, igual esse daqui, ó. Ela tá com controle, deixa eu pôr para simular aqui. Esse daqui, ó, é um controle analógico via potenciômetro. Aí ele vem com a plaquinha genérica aqui, a placa padrão dele. Tem como você fazer um jump para você colocar um potenciômetro ali para rodar. Já nesse, tem uma parte lá que dá para você colocar resistor de frenagem. Lembra que a nossa última análise aí, que foi frenagem por corrente contínua, lembra que eu falei que dá para você injetar uma corrente contínua no enrolamento do motor e daí ele vai simular o peso, né? Ele vai gerar um peso ali no motor, né?
e ele vai literalmente parar. Aí lembra que a gente tinha que colocar um relé de tempo, né? Justamente para ele parar, né? A corrente, porque se ele frear e a corrente continuar sendo injetada, vai chegar uma hora que ele vai aquecer muito e vai derreter a bobina e queima o enrolamento. Daí você utiliza o relé de tempo para limitar o tempo de corrente, só para ele funcionar até ele parar. Inclusive, você pode colocar também tipo uma espécie de chave de fim de curso, que na hora que ele para, a chave vai e desarma o relé. Ele não precisa. Você coloca ele para funcionar por tempo e funcionar por sensor, né? Aí, caso ele pare antes do tempo de funcionamento, o sensor vai fazer com que ele pare de qualquer jeito, tá? Só que isso funciona, né? Essa injeção de corrente, ela funciona para um motor de baixa potência, tá? Agora, para motores de alta potência, você pode injetar corrente, mas você tem que injetar muita corrente. Para fazer esse balanceamento de carga, o que que a gente faz? A gente coloca um banco de resistor, tá? Chama resistor de frenagem. Aí ele é uma caixa metálica, ele chama Reostato. Deixa eu pegar na internet um aqui para mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, Reostato para frenagem. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o terminal ali, tá vendo aqui, ó, resistor de frenagem de 1,5 kW. Dessa caixa aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui, ó, de isso daqui tem um resistor variável aqui, ó. Você vai conectar os terminais. Deixa eu pegar aqui a imagem aqui. Deixa eu pegar a foto do inversor de frequência. Eu tinha acabado de abrir aqui um que estava mostrando. Ah, eu acho que foi aqui, ó. Aqui, ó. Se eu não me engano, foi esse primeiro aqui, ó. Ó, esse daqui é do Solar Drive, tá vendo, ó? Gerador fotovoltaico. Você pode utilizar ou um grupo motor gerador, né, para alimentar ele, ou você pode utilizar a rede elétrica, ele normalmente funciona assim, e você pode utilizar a placa solar para injetar também. Aí ele mostra os barramentos que você consegue. Você vai literalmente injetar no mesmo barramento aqui, ó. Aí, como a energia solar ela é monofásica, né? Não existe essa distinção de monofásico, bifásico, trifásico, ou seja, ela não tem fase, né? Por assim dizer. Por isso que você coloca dois fios aqui, ó. A referência positiva e a referência negativa. Inclusive, a própria placa solar ela tem um diodo de proteção para evitar inversão de corrente, tá? Se tiver inversão de corrente, você pode queimar a placa solar. Então ele já vem com a própria placa já vem com um diodo de proteção
O Solar Drive, ele também vem, né? Você pode colocar também nele. É uma plaquinha bem pequena, viu? Esse detector de solar é mais ou menos o seguinte: você coloca um motor para ele e esse detector solar e ele pega, ele detecta da onde está vindo a fonte de luz, né? E ele calcula o ângulo. Por quê? Pleno meio-dia, o sol vai estar a pino. E aí ele coloca a placa bem paralelo, por exemplo, quando dá meio-dia, né, ela coloca ela paralelo. Aí, por exemplo, vai dando 13 horas, aí ele vai se movendo. Por quê? Porque aí também o sol se move e a incidência, né, a incidência dos raios solares, ela precisa ser exatamente em 90 graus para eu ter a máxima transferência de potência. Lembra lá do teorema de Thevenin? Tá? Eu sei que o teorema de Thevenin ele fala, né, de você ter cargas, né? Lembra lá em eletricidade que a gente estudou isso? Você tem uma malha, ou seja, uma rede elétrica, e essa rede elétrica você pode fazer um estudo da carga, né, ou seja, da potência, para você transferir a máxima, né, fazer a máxima transferência de potência, tá? E daí, quando o motor ele é muito, né, a potência dele é muito alta, você precisa do resistor, né, o resistor variável, esse aqui para frenagem, porque aí você vai conectar ele, igual tá aqui, ó, na simulação aqui, ó. Você vai, isso aqui é a representação gráfica dele aqui, ó. Aí você conecta ele, porque parte da corrente vai ser desviada. Ele é variável porque você pode controlar o valor da resistência. Lembrando que quanto mais próxima de zero, ele vai drenar praticamente toda a corrente elétrica. Então você tem que fazer um equilíbrio lá. Na verdade, o CLP consegue fazer isso, né? Você programando. Aí ele varia o valor da resistência para ele drenar parte dessa corrente, para não fazer com que essa corrente queime o enrolamento do motor e fazer com que ela apenas freie ele, né? Então, dá para o inversor de frequência você frear, só que você tem que acoplar um sistema com resistor de frenagem principalmente se a potência for muito alta, ok? Deixa eu parar aqui a simulação, eu nem comecei. Vamos por parte aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, onde tem os CIs. Lembra que na aula passada eu cliquei aqui, ó, tá vendo? Ó, controladora Soft Start. Aí lembra que esse daqui é o CI, né? O circuito integrado. É o circuito lógico que vai enviar o sinal para o buffer, né? Para fazer o controle, né, de velocidade. Aí lembra o controle de velocidade, ou seja, aumentando ou diminuindo essa velocidade. Tranquilo? E aqui, ó, é o próprio soft starter aqui, ó. Lembra? Esses dois conjuntos aqui representam a soft starter, que é o CI que controla a fonte chaveada aqui, né? Lembra que a fonte chaveada ela faz o quê? Ela simula o, a, a partida juntamente a compensadora, né? Ela faz uma simulação eletrônica, né? Da chave compensadora. Lembra que você tem que utilizar um autotransformador, o bicho é gigante, né? Ele cabe no um painel, na metade do painel lá, dependendo do tamanho dele, né? Ou seja, você vai utilizar muita elétrica ali, muito cabeamento. Aí já na Soft Start, por que que ela é mais cara? Porque ela é uma eletrônica de potência. Aí essa eletrônica de potência, ela precisa ser controlada o a tensão ali, ó, ó, lembra quando a gente clica aqui, ó, o CI aqui, ó, ele vai controlando de em 30%, ele vai fazendo a rampa de acionamento e depois a rampa de desligamento.
ele não coloca 100% de uma vez, porque se ele colocar 100% de uma vez, aí não é partida indireta, né? Você concorda que é partida direta? E se ele pôr 100% de uma vez, o que que vai acontecer? A corrente instantaneamente vai aumentar, né? É, 8 vezes a nominal. Então, por que que ele precisa desse controlador lógico aqui? Porque aí ele vai simulando como se fosse o tap do transformador, só que de forma eletrônica, ele vai simulando você mover o tap através desse controle digital aqui, desse CI, tá? Então, na prática mesmo, é como se ele fosse a chave compensadora, só que com um controle de porcentagem de tensão muito melhor do que a própria chave compensadora, que tudo é eletromecânico, tá? Daí o inversor de frequência ele vai ser exatamente, ou pelo menos parte dele, né? Vai ser exatamente essa arquitetura. Você vindo aqui, ó, tá vendo esse daqui que tem até um desenho de um transistor aqui, ó? Por que que o inversor de frequência ele tem o desenho de um transistor? Porque ele tem transistor, tá vendo aqui, ó, a parte transistorizada aqui, ó. Lembra que o PWM lá, aqui no caso ele usa o PWM, né? Lá ele usa um outro tipo de controlador lógico, tá? Então, basicamente, ele tem. Eu gosto até de desenhar para os alunos aqui, ó, deixa eu ver, ó. Vamos lá. Vamos por partes aqui, ó. Então, aqui é o eixo do tempo. Aqui, vamos fazer de conta que é o eixo da senoidal da tensão, tensão nominal. Na hora que o motor liga, você tem a corrente, né, que é também uma senoidal. E é uma senoidal com vale e com pico menor, né? Já que ela tem um valor RMS menor, tá? E aí a gente sabe que o efeito anômalo é o quê? A corrente de partida. O vermelho aqui, ó, é a corrente nominal. E a gente sabe que no transitório aqui, né, até ele vencer esses 10 segundos, 5 segundos, dependendo aí da potência do motor, tá? Aí o que que o inversor de frequência ele vai fazer? Você tem a fase da retificação, tá? Que é representada por esse diodo aqui, ó. Tá vendo o desenho do diodo aqui, ó? Isso daqui é como se fosse a soft starter, tá? Aí o que que a retificação faz? Ela pega o sinal de corrente aqui, né, o sinal de tensão, e transforma ele na parte retificada aqui, ó, onde tem um diodo. Ela pega esse sinal aqui, ó, vou pegar o da corrente aqui, e faz o seguinte, ó. Tem uma ponte completa lá, tá? E aí, quando ela passa pelo capacitor é esse desenho aqui, representa. Aí, quando ela passa pelo capacitor, ela carrega ele, tá? Uma primeira vez, descarrega um pouco, dependendo da capacitância, tá? Essa lombadinha aqui é chamada de ripple. Aí, o ripple,
Esse ripple aqui, dependendo do tamanho do ripple, você no inversor de frequência vai enxergar ele como se fosse um sinal contínuo. Aí aqui nessa altura do campeonato, ele transformou a tensão alternada em tensão contínua. É a parte da fonte chaveada aqui. Aí já nessa parte transistorizada, juntamente com o PWM é esse daqui, ó. Ó, esse é o inversor de frequência, tá? E esse é o controlador. Eu até coloco ele juntinho aqui, ó. E dentro desse pacote do inversor de frequência vão estar esses dois. Aqui a parte de potência é a parte que vai retificar a onda e transformar ela em onda contínua para ficar fácil dela ser controlada, tá? E aqui, ó, no PWM, o PWM é um circuito lógico, tá? Esse circuito lógico aqui, ó, você conecta os resistores né, de frenagem, o reostato aqui que é o potenciômetro para você variar a velocidade, mas você também pode variar a velocidade do próprio painel, ou então você pode melhorar, você pode fazer uma programação e aí o computador de processo, dependendo do processo, se for uma estação de tratamento de água e esgoto, né? O que que o computador de processo vai fazer? Ele vai ficar monitorando, por exemplo, o pH da água, vai ficar monitorando a água nos vários estágios, né? Tem a fase de decantação, tem a fase de aplicação de cloro e por aí vai, né? Ele vai ficar monitorando a água para fazer o recalque dela de um tanque para o outro, tá? E daí ele, dependendo do que o sensor acusar, ele vai ligar o inversor, né, fazendo a bomba sugar a água e na velocidade, né, na vazão que o computador de processo que foi programado, né, ele vai seguir a rotina de programação dele, tá? Para fazer o recalque dessa água para uma elevatória, né? E depois a água ser distribuída por gravidade, né? Na maioria dos casos, ela vai para um local mais alto, depois ela é distribuída na rede urbana, né? Por gravidade. Beleza. Daí ela vai chegar na parte transistorizada. A parte transistorizada aqui, ó, vou desenhar aqui o. Aí o transistor aqui, ele vai ser linkado aqui com os controles do PWM, tá? Aí você pode ter inversor de frequência e também soft start, principalmente inversor de frequência, NPN ou PNP, dependendo da direção aqui do gate, do source aqui, né? A gente tem um emissor, tem um coletor, né? E tem a base aqui, né? A base do transistor aí. Então, o que que ele vai fazer? Ele, através do controlador aqui, do PWM, né? O modulador por largura de pulso, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse sinal aqui, o sinal lógico, e ele vai simular, ele vai mandar disparos, né? Depois que ele transforma em corrente contínua, ele novamente vai transformar em corrente alternada, tá? Pai, mas como assim? Ele vai transformar em corrente alternada, mas não de forma natural, né? De forma natural já vem da rede elétrica. Por que que é melhor eu simular a tensão alternada para eu poder controlar a velocidade do motor? Porque aí eu simulando a tensão alternada novamente, tá? Ou seja, eu criando uma senoidal novamente. Essa senoidal eu posso limitar o ângulo de disparo, tá? Em determinados pontos aqui, ó.
E aí o PWM, na hora o sinal aqui, ó, vamos colocar o motor em máxima velocidade. Em máxima velocidade, no osciloscópio, ele vai estar aparecendo mais ou menos desse jeito aqui, ó. Ele vai estar aparecendo o que o pessoal chama de trem de pulso. Esse sinal aqui, dependendo da quantidade, não tem aquela fórmula lá, que a gente tem uma quantidade de polos do motor, né? Tem a frequência da rede, no caso a natural é 60 Hz, mas aqui com a modulação de pulso eu posso variar essa frequência. A vantagem, e eu posso fazer isso disparando em pontos aqui, ó. Dependendo do ponto onde eu estou fazendo o disparo dele aqui, ó, aí lá no controlador, ele vai aparecer, né, nos pontos onde eu disparo e depois que eu desligo esse disparo, vai ser o tamanho da largura de pulso. Então, em largura de pulsos maiores, né, e na verdade o sinal totalmente tratado, ele vai estar desse jeito aqui, ó. Ele mostra o É porque ele simula a senoidal, tá? Daí ele vai mostrar a largura de pulso, né? Que seria o polo positivo e o negativo aqui, como se fosse a senoidal, tá? Esse trem de pulso aqui. Isso daqui ele vai estar na máxima velocidade aqui, ó, na frequência máxima. Agora, à, me- à medida que eu for diminuindo a velocidade lá do motor, essa largura de pulso ela vai parecer mais ou menos desse jeito aqui, ó. Vai aparecer um risco, como se fosse um risco mesmo. Esse sinal que a gente chama lá na engenharia de controle e automação, também na engenharia elétrica, nós chamamos de função e impulso, tá? A função e impulso, literalmente, ela envia um sinal, né, em um instante e depois ela decai, né? É como se estivesse, né, apertando, ligando e desligando uma lâmpada ali, né, uma lanterna. Aí a função e impulso. Aí, como o ângulo de disparo na prática, é como se o ângulo de disparo, né? Por exemplo, eu disparei para ele ter o sinal aqui alto, né? Para aumentar a velocidade do motor e ao mesmo tempo, né? Por exemplo, sei lá, um microsegundo depois, ou seja, quase que na mesma hora, é como se eu apertasse duas vezes, né? Então a velocidade do motor ela vai ser mínima e lá no osciloscópio, né, no controlador lógico PWM, vai aparecer esse desenho aqui, ó, que é esse risco. Aqui é a situação de menor velocidade. E a situação de maior velocidade é quando você tem a largura de pulso maior, tá? E basicamente ela vai chegar no tamanho aproximado da senoidal, tá? Se você pegar o gráfico da tensão ali, o gráfico da corrente, e sobrepor, e dá para fazer isso no osciloscópio, sobrepor os sinais, a largura de pulso vai estar praticamente do tamanho da senoidal. Agora, para a gente fechar aqui com chave de ouro, vamos simular aqui, habilitar o potenciômetro aqui, ó, ligar o circuito de comando. O circuito de potência ele já está ligado direto aqui na rede, tá? Isso aqui é uma simulação, tá, pessoal? Mas se fosse na verdade aqui, você teria um disjuntor motor aqui, né? Também, não só para o comando, mas também para o circuito de potência. Daí a gente vem aqui, aciona o motor, ó, para ele girar no sentido horário, por exemplo, tá? Ele aqui está intertravado, né? Ou para girar no sentido horário ou anti-horário. É assim que o inversor, ele provavelmente vai estar ligado em uma estação de tratamento de água e esgoto, né? E daí, ou você, né, através do potenciômetro aqui, ou, né, um operador também
no próprio painel do inversor de frequência, ou então o computador, o algoritmo que tiver lá, né, na programação ladder aí, né, ele vai, né, ser alimentado pelos sensores lá do reservatório e ele pega e fala, opa, eu preciso fazer o recalque do tanque 1 para o tanque 2. Então ele começa o quê? Ele vai começar a variar a frequência, tá? Quando eu faço essa variação de frequência, na prática, o que está acontecendo? Aqui, ó, no 0 Hz, né? Vamos dizer assim, na frequência menor aqui, ó, no fundo de escala, ele vai estar com esse desenho aqui, ó. O desenho desse gráfico com risco aqui, ó. Aí, à medida que eu for, ou o computador de processo, né? Ele for variando a frequência, tá vendo, ó? Ó, passou de 60 Hz, ó, 76 Hz, daí gradativamente ele vai aumentando a largura de pulso, né? Aí vamos supor, essa daqui ela vai estar mais ou menos aqui, ó, com uma largurinha de pulso aqui, ó. Ele não vai ser mais uma uma linha, né, uma risca. Aí ele transformou num retângulo aqui, ó. Aí à medida que você for aumentando esse retângulo, ou seja, a largura de pulso vai aumentando e consequentemente a velocidade do motor vai aumentando, ou seja, a vazão, né, a razão lá do bombeamento lá da estação, ele vai aumentando e vai puxando o quê? Mais água, né? Mais volume, mais metro cúbico de água, né? É, por segundo ou por hora, né? Dependendo da variável que você está usando lá no computador. Até ele chegar no máximo aqui, ó. Nesse caso, esse inversor de frequência aqui da simulação, ele varia de 0 a 200 Hz, tá? Então, ele chegou na máxima, né, na máxima frequência, 200 Hz. Esse motor, ele está girando a 6.000 RPM, ou seja, ele está no máximo recalque. A bomba, né, como diz um professor, que a bomba está moendo no 12 aqui, né? Ela está na máxima velocidade, ou seja, ela está com a maior largura possível, né? Em função da frequência, em função da quantidade de polos desse motor, né? Dependendo da quantidade de polos, essa velocidade aí em rotações por minuto, ela pode ser ainda mais incrementada, tá? Aqui o único jeito de incrementar ela, né, sem mantendo a mesma quantidade de polo, é eu variar a frequência, né? E eu já estou fazendo isso, né, mudando a largura de pulso. Então é isso, pessoal. Parar aqui a nossa simulação. Lembrando, já está disponível para vocês, tá? A Nádia já colocou lá na pastinha lá. E vou deixar renderizando aqui, porque eu tenho outra aula agora. E eu acredito que ainda hoje eu consiga aí já postar. É só colocar o link lá. Ela já deixou a sala toda pronta ali. É só pôr o link. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Lembrando, envie. Quem ainda não enviou as atividades, envia, né, para eu corrigir, porque eu já estou fazendo o lançamento aí das notas. Lembrando que essa é a primeira UC do módulo, mas a gente não pode relaxar, não, porque são 3 UCs, tá? Então é melhor a gente já organizar tudo agora para depois, né? A gente não, né? Vocês não ter que, o professor precisa de uma recuperação aí, tá? Então já se organize agora, envie, tá? Tô de olho lá nas FOs, estou sempre postando aí, né? Toda semana, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até na próxima web aula, que já vai ser a nova UC, a UC de acionamentos, né, automatizados aí. Basicamente, pneumático, hidráulico e elétrico. Aí lembra que a gente vai usar tudo que a gente aprendeu aqui, ó, nessa UC.